Mais uma videoaula sobre teste de hipótese, considerando amostras pequenas, oriundas de distribuição de populações normalmente distribuídas, né? Então, nós seguimos aqui essa diretiva aqui, né? Nós usamos a distribuição T de student e a estatística de teste T. Então, na aula passada nós fizemos um exercício envolvendo um teste de hipótese bilateral e agora vou procurar um exercício envolvendo um teste de hipótese unilateral. Então vou entrar lá no meu site, né, o aula.quimicavirtual.com, vou procurar aqui a matéria de quimiometria. No futuro eu vou abrir esse site para outras pessoas, não apenas meus alunos. Então eu entro aqui, né, eu já tenho aqui minhas questões, testes de hipótese. Vamos procurar aqui então um caso de teste de hipótese unilateral. Eu acho que pode ser esse aqui. Joia, né? Deixa eu tentar posicionar um pouquinho melhor aqui para vocês. Não sei se melhorou alguma coisa. Enfim, porque eu vou ter que fazer caber aqui o meu caderninho, né? Vamos colocar o caderninho aqui, porque sem o caderno eu não consigo resolver. Talvez assim, né? Então vamos lá. A Carolina Tobacco Company anunciou que seus cigarros mais vendidos contêm no máximo 40 miligramas de nicotina, mas a revista Consumer Advocate testou 10 cigarros escolhidos aleatoriamente e obteve uma média amostral de 43,3 para o teor de nicotina, 43,3 miligramas, né, para o conteúdo de nicotina, e o desvio padrão amostral 3,8. Então vou colocar aqui as estatísticas que nós temos. Então nós temos, primeiramente, o tamanho da amostra é 10, conteúdo de nicotina na amostra se revelou com 43,3 miligramas e o desvio padrão amostral 3,8 miligramas. Bom, outras evidências sugerem que a distribuição do conteúdo de nicotina é uma distribuição normal. A amostra é pequena, porque o trabalho de laboratório exigido para extrair nicotina é demorado e dispendioso. É temerário afirmar que o anúncio da companhia está errado, e assim o editor da revista escolhe um nível de significância de 0,01 para testar a hipótese de que o conteúdo de nicotina é superior a 40 miligramas. Então nós vamos testar essa hipótese. Então, como você tem ali conteúdo de a conjectura envolve, digamos, não um sinal de igualdade, o conteúdo de nicotina superior a 40 miligramas, então você vai alocar essa conjectura, essa hipótese, na hipótese alternativa. Então aqui você tem hipótese alternativa. Média populacional aqui para o conteúdo de nicotina no cigarro maior que 40. A hipótese nula vai conter a igualdade, o contrário do que está escrito aqui, né? Menor ou igual que 40. Então você vê aqui essa flechinha para a direita, você tem um teste bilateral. Tá feio aqui, né, esse B, né? Vamos fazer tudo em letra cursiva, né? Que aliás o pessoal está esquecendo de como escrever letra cursiva, né? Então é um teste bilateral. Bilateral não, unilateral, né? Unilateral. Unilateral à direita, né? Como é que eu sei? Ó, a pontinha da flecha aqui apontando para a direita aqui na hipótese alternativa, né? Nível de significância 0,01, né? Alfa igual a 0,01. Então, para quem não entende, né? Vamos desenhar aqui, né? Você tem a distribuição T de student, né? Você tem uma amostra pequena. Aqui está, aqui é 0. Então, teste unilateral à direita, portanto, a região crítica está à direita. Então, nós precisamos achar o valor crítico inicialmente, que vai ser o T de alfa, vamos dizer assim,
não é alfa sobre 2, aqui é um alfa, viu? Isso aqui é um alfa. Então nós temos quantos graus de liberdade? N menos 1, que é igual a 9, né? Um teste unilateral à direita, 0,01 de significância. Então vamos lá para a tabela da distribuição T-Student. O que você tem nessa tabela? Então, na primeira coluna você tem Degrees of Freedom, graus de liberdade. Aqui em cima, nessas duas linhas, você tem áreas. Então, em cima aqui você tem área in one tail, a área que você usa no teste unilateral. E aqui nessa segunda linha, área in two tails, a área que você usa em um teste bilateral ou para construir um intervalo de confiança. Então nós temos 9 graus de liberdade, um teste unilateral. Então você vai aqui em área in one tail e você tem o nível de significância 0,01, desce aqui até 9 graus de liberdade. Então o valor crítico 2,821. 2,821. Então vamos por lá. 2,821. Vamos calcular a estatística de teste agora, né? Aliás, deixa eu colocar aqui o enunciado junto do caderno, né? Então, estatística de teste. A estatística de teste é a estatística T, então T, que é média amostral menos média populacional alegada dividido por S sobre raiz de N. A rigor, seria a média da distribuição de médias amostrais, mas a média da distribuição de médias amostrais é a própria média populacional, né? Então, isso aqui vai dar 43,3 menos 40 sobre 3,8, que divide pela raiz de 10. Então, você tem lá, deixa eu ver aqui, 3,3 dividido por 3,8, que divide pela raiz de 10, fecha, igual. Então dá 2,75 aproximadamente, positivo, né? 2,75. Arredondando para duas casas, né? Então, essa estatística de teste caiu aqui. Não caiu na região crítica. Então, nós não vamos rejeitar a hipótese nula. Então, não rejeitar a hipótese nula. Então, esse valor excepcionalmente alto aqui de nicotina, observado pelos cientistas aí da revista, ele pode ser, digamos assim, uma obra do mero acaso. E é muito complicado você fazer conjecturas, né? Fazer afirmações baseando-se em amostras pequenas. Então, nós não rejeitamos a hipótese nula. Eu preciso de mais... ou seja, aparentemente, o que a companhia fabricante do cigarro divulgou parece que faz sentido, pelo menos baseando-se nesses dados amostrais, né? Baseando-se em dados amostrais. O ideal seria ter mais amostras e amostras maiores, né? Vamos calcular o valor P, ou estimá-lo. Calcular o valor P é fácil com a distribuição Z, né? Quando você tem amostras grandes. Mas quando você tem amostras pequenas, a distribuição T, você pode ter uma faixa aí para o valor P. Lembrando que se o valor P é menor que o nível de significância, você rejeita a hipótese nula. E lembrando também que os softwares em geral dão um valor P. Então, para um leigo que não conhece estatística, operar um software, ele vai direto no valor P. Muitos softwares acho que nem dão as estatísticas de teste de valores críticos. Então veja que a nossa estatística de teste deu 2,821. São 9 graus de liberdade. Vamos aqui para a tabela. 9 graus de liberdade, 2,8, ou melhor, a estatística de teste deu, desculpe, 2,75. A estatística de teste deu 2,75. Então 2,75 ela está num valor intermediário aqui na tabela entre 2,821 e 2,262. Então, isso coloca o valor P
e um valor maior que 0,01 e menor que 0,025. Então, P maior que 0,01, menor que 0,025. Ainda assim, o P é maior que 0,01, isso que importa. Ou seja, maior que o nível de significância. Se o P é maior que o nível de significância, novamente, mais uma digamos assim, como que eu poderia dizer? Mais um argumento em favor da não rejeição da hipótese nula. E por fim, você pode construir um intervalo de confiança aqui. Nesse caso, quando você está trabalhando com 0,01 de nível de significância, o intervalo de confiança vai sair com 98%, né? Porque você vai ter 0,01 em ambos os lados, né? Vamos ver aqui, tá aqui, ó, 0,01, teste unilateral, tá aqui. O valor crítico é o próprio valor que está ali, né? Então, você calcula aqui a margem de erro, né? A margem de erro vai ser, agora vai virar t de alfa sobre 2, esse valor crítico, S sobre raiz de n. Então, você tem aqui 2,821 vezes 3,8 igual, dividido por raiz de 10. Então, isso aqui deu, deixa eu ver aqui, arredondando 3,4. 3,4. Então, o intervalo de confiança vai ficar, vamos lá, média amostral mais isso, média amostral menos isso. Então, 43,3 mais 3,4. Então, 46,7. 46,7. E 43,4 menos 3,4. 40. Então veja que 43,3 menos 3,4, na verdade é 39,9, né? Então, apesar do intervalo de confiança estar mais para a direita do que para a esquerda, ainda assim o valor aqui da hipótese nula, ele está, digamos assim, incluído no intervalo de confiança. Então, mais uma alegação para você não rejeitar a hipótese nula. E eu poderia preencher aqui os dados aqui no site, mas eu vou deixar para lá, né? Mas enfim, quem tem acesso no site, preenche aqui e testa. Então, no nível de significância de 0,01, os dados amostrais não apoiam a afirmação do editor da revista de que o conteúdo de nicotina desse cigarro, dos cigarros seja maior que 40 miligramas. Bom, então é isso aí.